Hoje vamos refletir sobre um momento extraordinário quando Deus falou com Faraó. A Bíblia nos mostra que Deus se comunica mesmo no silêncio. Assim como Faraó, frequentemente estamos perdidos em ansiedades e preocupações. Isso serve de alerta para nós, pois precisamos ouvir a voz de Deus, refletir sobre como nossas vidas podem ser transformadas. Você já parou para pensar nisso? Faraó enfrentou a comunicação divina e ficou em silêncio. Deus usa momentos de silêncio para falar ao nosso coração. Aprendemos que é vital estarmos atentos à sua voz. Como estamos ouvindo hoje, a desobediência de Faraó nos ensina sobre o pecado que começa de forma gradual. Nós também podemos abrir brechas em nossas vidas. Neste momento, eu convido você a examinar sua vida. Deus disciplina, mas também restaura. Ele está pronto para falar com você. Neste momento, eu convido você a examinar sua vida. Deus disciplina, mas também restaura. Ele está pronto para falar com você. Enquanto José contemplava sua situação, ele lembrou dos sonhos que Deus lhe havia dado. Isso o encorajou a manter sua fé. Um dia, 2 servos do faraó foram colocados na mesma prisão. Eram um copeiro e um padeiro aflitos e oprimidos. José, ao vê-los tristes, perguntou o motivo. Eles relataram seus sonhos esperando por respostas. Ele, inspirado por Deus, ofereceu-se para interpretá-los. José revelou ao copeiro que ele seria restaurado e ao padeiro que sua sorte teria um fim trágico. Antes de o copeiro partir, José pediu que não se esquecesse dele. Ele ainda tinha a esperança de ser libertado. O copeiro foi restaurado, mas rapidamente esqueceu de José, deixando-o na prisão. Os dias se passaram e o coração de José se entristeceu ao perceber que seus sonhos ainda pareciam distantes. Aprendemos aqui que mesmo em nosso silêncio, Deus está trabalhando. Ele nunca nos abandona. O padeiro, após a execução, se tornou uma lembrança do custo do esquecimento. Devemos lembrar os que nos ajudam. A confiança de José em Deus continuou firme, mesmo no silêncio. Ele sabia que algo grandioso estava por vir. A voz do copeiro ecoou no palácio, enquanto o faraó atormentado buscava alguém que interpretasse seus sonhos. O desespero reinava. O copeiro se lembrou de José, que havia interpretado seus sonhos na prisão. Algo dentro dele pediu ajuda. O faraó convocou rapidamente José. Ele se limpou, vestiu sua melhor túnica e foi ao encontro do rei. Diante do faraó, José escutou atentamente os sonhos. Ele percebeu a mensagem divina escondida neles. Os sonhos falavam de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, além de grãos abundantes e murchos. José soube que era uma advertência. As vacas gordas representam 7 anos de fartura e as vacas magras 7 anos de fome, explicou José com firmeza. O faraó ficou em choque, entendendo que Deus estava lhe enviando um aviso e uma oportunidade para agir. Você deve encontrar um homem sábio para administrar os recursos durante os anos de abundância, sugeriu José, percebendo sua chance. O faraó olhou ao redor e então declarou: você será esse homem. José foi elevado à posição de governador do Egito. José sabia que essa era a providência divina. Ele aceitou a responsabilidade com gratidão e reverência. Ele começou a traçar um plano para armazenar grãos, preparando o Egito para os anos de fome que viriam. Os anos de fartura chegaram e as colheitas eram abundantes. José liderava com sabedoria, guiando o povo. No entanto, a Bíblia nos mostra que a prosperidade pode criar falsas certezas. José sempre permanecia alerta. Com a colheita, ele armazenava os grãos em igrejas e celeiros. A preparação era essencial para a próxima fase. Enquanto isso, o Egito prosperava e José era respeitado, mas algo estava no ar, uma sombra se aproximava. Então, os primeiros sinais da fome apareceram. A terra começou a secar e o povo olhava preocupado. José viu a necessidade que surgia. Ele se lembrou de que a sabedoria de Deus o guiava desde a prisão. A fome chegou e a Bíblia nos mostra que as consequências da preparação e da falta delas são visíveis. José administrou com compaixão, distribuindo grãos para os famintos que vinham de todas as partes. Os povos vizinhos também sofreram e muitos chegaram ao Egito buscando ajuda. José manteve o coração aberto. A visão de José se expandiu. Ele não só salvava seu povo, mas também outros. Era um chamado divino. Ele sempre se lembrava de que a fome é um alerta espiritual. A preparação deve acontecer em nossas vidas também. Assim, a história de José nos ensina sobre a importância de ouvir a voz de Deus e agir com fé. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe e examine sua vida diante de Deus. Estamos todos aprendendo. Após ter sido chamado ao palácio, José se preparou para encontrar o faraó, ciente da responsabilidade que tinha em suas mãos. Diante do faraó, ele se curvou em sinal de respeito, reconhecendo a grandeza do líder e afirmando que a interpretação era de Deus.
Faraó, angustiado, expôs seus sonhos sobre as vacas magras e cheias e o clima que se tornaria seco e árido. Joseph, ouvindo atentamente, compreendeu que Deus estava alertando sobre a fome iminente que atingiria o Egito. Com confiança, ele começou a interpretar os sonhos, destacando a necessidade de armazenamento durante os anos de fartura. Ele alertou que após esses anos de abundância, o Egito enfrentaria 7 anos de extrema fome. Joseph aconselhou que se escolhesse um homem sábio para administrar a coleta e o armazenamento dos grãos. Faraó ficou impressionado com a sabedoria de Joseph e imediatamente o nomeou governador do Egito. Recebendo o poder, Joseph permaneceu humilde e ciente de que sua capacidade vinha de Deus. Ele começou a implementar a estratégia de armazenamento, dirigindo trabalhadores em um local de grãos. Enquanto os anos de fartura se passavam, os depósitos de grãos se tornaram imensos e o povo estava preparado. Essa preparação seria fundamental quando a fome finalmente chegasse à terra, demonstrando a importância da sabedoria divina. A fome chega ao Egito e as pessoas buscam alimento. Joseph, em sua sabedoria, organiza o armazém para atender a todos. As notícias da abundância em Egito se espalham. Outros povos desesperados vêm em busca de sustento e Joseph os acolhe. Joseph, percebendo a necessidade além das fronteiras, dispensa políticas de escassez. Ele sabe que deve ajudar a todos que têm fome. A fome afeta também a família de Joseph, que não reconhece seu irmão. O reencontro fará bem a todos os envolvidos. Consciente de sua posição, Joseph finalmente revela sua identidade aos irmãos, demonstrando perdão e amor em meio à adversidade. Assim, o reencontro traz cura e restauração, mostrando que Deus pode reverter situações difíceis quando buscamos sua vontade.